Jornal do Engenheiro. Na reportagem da semana, o assunto é corretor de ônibus, o que é e como deve funcionar. A entrevista aborda o Marco Civil da Internet e debate a liberdade de quem navega pela rede. E agora, a internet pública é o tema em destaque no Ponto. Hoje nós falamos de internet, nós podemos discutir internet e não é mais uma questão de algo a mais, é uma questão de necessidade do cidadão. Acho que todos nós deveríamos lutar para que os governos tenham internet pública e gratuita a todos os cidadãos paulistas, na verdade, todos os cidadãos brasileiros. É importante que nós tenhamos acesso às informações, que tenhamos aí a oportunidade de pessoas que não têm recurso possam utilizar dessa internet, possam utilizar desse meio para o conhecimento, para o aperfeiçoamento profissional também de cada um deles. Então nós estamos aqui num trabalho de estar cada vez mais buscando que os governantes apresentem uma internet pública, uma internet gratuita a todos nós, de forma a ter uma democracia na informação a todos nós cidadãos. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, recebemos hoje Renata Miele, que é secretária-geral do Centro de Estudos de Mídia Barão de Itararé. Renata, é um prazer recebê-la aqui. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um tema tão importante. Obrigada pelo convite. Também conosco no Jornal do Engenheiro de hoje, Guilherme Varela. Ele é advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Guilherme, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. O IDEC agradece muito e tenho certeza que é um tema muito importante para ser discutido. Perfeito. Vamos começar com a Renata tratando de um assunto específico que é a liberdade na internet. A liberdade na internet no Brasil está ameaçada por legislação, por grupos econômicos? Qual a sua visão sobre isso? Primeiro, eu acho que é importante a gente falar que não é a liberdade no Brasil, né? A internet é uma rede mundial de computadores, então qualquer ameaça contra a liberdade na internet que ocorra em qualquer lugar do mundo pode se refletir no ambiente que nós vivemos no Brasil. A característica da internet, ela nasceu para ser um ambiente de colaboração, de compartilhamento, de você poder ter mais liberdade de expressão, liberdade de se comunicar, de expressar suas opiniões. Hoje no Brasil a gente vive um cenário de disputa política em torno dessas liberdades. Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que discute, né, deveres e direitos na internet, que é o Marco Civil da Internet, mas outros tantos existem no sentido de cercear a liberdade na internet. Então, digamos que hoje nós temos sim um ambiente de liberdade ainda, que essa liberdade está parcialmente ameaçada enquanto nós não tivermos de fato regras claras que garantam a neutralidade da rede, a liberdade de expressão. Então, eu acho que é um momento de atenção, onde a sociedade precisa se mobilizar para que qualquer tipo de liberdade de direito não seja cerceado por iniciativas econômicas, políticas ou de qualquer outro tipo. Perfeito. Perguntaria ao Guilherme, entrando agora na questão do Marco Civil que está sendo discutido no nosso Congresso, como é que o IDEC, o Instituto que defende o consumidor, se posiciona e atua perante essa legislação que está em debate? Bom, o Marco Civil, primeiro, que é um processo muito importante, um processo de participação muito importante, né? Um paradigma novo de como se constrói uma lei de forma colaborativa. O Marco Civil surgiu como um projeto de lei que veio do Executivo, foi colocado em consulta pública para que as pessoas pudessem opinar. Então esse texto foi montado com a sociedade, então todos nós nos sentimos partícipes desse processo de construção normativa. Então todo mundo deu a sua contribuição e pôde participar. O IDEC é um Instituto de Defesa do Consumidor, ele existe desde 1987 e ele traz aí uma visão importante nesse sentido, que é como garantir os direitos dos usuários na internet. Porque existe um grande poder econômico representado pelos grandes grupos, existem vários atores que participam da internet das diferentes formas,
mas existem também os usuários que precisam ter seus direitos garantidos. E nesse sentido o Marco Civil avança muito. Ele traz alguns princípios que fundamentam a internet no Brasil, que são importantíssimos. Então, a garantia da privacidade, a garantia da proteção dos dados pessoais, né? A garantia de que você não vai ter a sua vida privada violada, a liberdade de expressão, os direitos dos consumidores. Todos esses são princípios, a neutralidade de rede, que a Renata bem disse. Todos esses são princípios que vão nortear e vão dar mais segurança para os usuários. Eles não vão estar ali inseguros navegando na internet. E é sempre bom lembrar que a internet tem várias relações ali dentro dessa camada lógica que a gente chama. Então, desde a hora que você faz a conexão, que você se registra no provedor, quando você participa do comércio eletrônico, quando você está nas redes sociais, quando você faz as suas relações interpessoais, as comunicações, as suas transações bancárias, tudo isso são relações de diferentes níveis, mas quase a maioria delas são relações de consumo também. Então, o Código de Defesa do Consumidor e o direito do consumidor vem trazer mais força ao Marco Civil da internet. Eles se equilibram de direitos, recrudescem a força dos usuários e trazem mais equilíbrio em todas as relações que vão se estabelecer na rede. Então, para o IDEC, o que está no texto do projeto tem maioria de fatores positivos. Claro, o texto é muito positivo, é um dos melhores textos do mundo com relação à regulação da internet, muito porque traz, além desse processo participativo, a opinião de todos, porque traz princípios muito sólidos de regulação. Por exemplo, a neutralidade é super importante, porque ela é o que diz que não vai haver discriminação na rede. Então, quem tem mais poder econômico vai poder ter mais direitos de navegação livre na rede do que quem não tem. Isso é muito importante porque estabelece o princípio da boa-fé, da equidade nas relações da rede. Então, o Marco Civil ele tem que ser aprovado logo, porque é uma lei muito positiva, é uma lei que equilibra muitos interesses da internet e os setores querem, né, que a lei seja aprovada. Perfeito. Vamos falar também daqui a pouquinho mais sobre esse conceito de neutralidade da rede, mas com a Renata eu queria tratar do seguinte assunto. Também do seu ponto de vista, quais são os fatores positivos deste Marco Civil, mas também fazendo um paralelo, porque recentemente nos Estados Unidos houve bastante pressão, que chegou até a nossa internet aqui globalizada. Parece que medidas do governo estavam cerceando a liberdade, né, do público usuário por conta de uma pressão das empresas de telecomunicações americanas. Eu acho iniciativas, não só nos Estados Unidos, mas em outros países do mundo, vieram no último período no sentido de procurar, digamos, inverter um pouco a lógica do que é a internet. A internet, como eu disse, é uma rede horizontal, colaborativa, de liberdades. E ela está sendo apropriada por interesses econômicos muito fortes, principalmente interesses ligados a empresas e indústrias de telecomunicações e a empresa de copyright, né? Então, acho que esses são, digamos, os dois poderes econômicos mais interessados em reverter essa lógica de colaboração, de horizontalidade, de liberdade na internet. Então, algumas iniciativas vieram principalmente no sentido de você acabar com esse princípio que a gente diz que é a neutralidade da rede. O que é a neutralidade da rede? A neutralidade da rede é a garantia de que a navegação das pessoas, de que a transferência de pacotes de dados não vai ser discriminada em razão de interesses econômicos. Então, por exemplo, eu estou na minha casa e eu sou uma produtora cultural de uma localidade e eu fiz um vídeo sobre a minha comunidade e eu estou querendo fazer o upload desse vídeo para a internet. Só que nesse momento também tem pessoas que estão querendo fazer, digamos, uma transação comercial, comprar alguma coisa pela internet. Então, o provedor pode fazer uma discriminação da velocidade de tráfego que eu estou fazendo para subir o meu vídeo. Na opinião deste desenvolvedor, do provedor, pode ser que eu subir o meu vídeo não seja uma ação tão importante ou tão interessante economicamente como uma pessoa que está fazendo uma transação bancária ou adquirindo, fazendo um comércio eletrônico. Então, na medida em que possa haver discriminação desse sentido, ou seja, eu manejar, ou seja, a empresa de telecomunicação manejar a velocidade da internet, manejar a troca de pacotes em função do tipo de
atividade que está sendo desenvolvida na internet, e isso é uma quebra da neutralidade. E isso que as empresas de telecomunicação em todos os países do mundo estão tentando fazer. Se você não tem neutralidade, você acaba com a possibilidade de colaboração, de desenvolvimento de novos aplicativos. Se as empresas de telecomunicação, além desse tipo de discriminação mercadológica, também interferirem no modo como funciona a internet, aí nós vamos ter uma grave ameaça. E essa tem sido a principal tentativa de países e de conglomerados no sentido de atacar as liberdades na internet. Quanto ao texto do Marco Civil, eu acho que ele é importante porque ele reafirma esse princípio, né? Então, a neutralidade de rede, de alguma maneira, está garantida na proposta do relatório final da subcomissão especial que analisou o projeto. Agora, tem outras questões que são muito delicadas e que são bastante complexas mesmo, como, por exemplo, a retirada de conteúdos postados por terceiros na internet. Perfeito. Vamos avançar nestas questões relacionadas à privacidade, também sobre a neutralidade da rede, afinal, todos devem ser iguais perante a lei, esteja offline ou esteja online. Vamos para um rápido intervalo, o Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. Daqui a pouco, o assunto é corredor de ônibus. A gente tem que fazer a qualidade melhor para poder atrair o usuário do individual para o ônibus. O Jornal do Engenheiro publicou. O CESP está convidando todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo para debater os problemas da cidade com os engenheiros. É o evento A Engenharia e a Cidade. Leia a íntegra em nosso portal na internet. O Jornal do Engenheiro volta. Neste bloco, a entrevista continua tratando sobre o Marco Civil da internet. Eu vou falar agora com o Guilherme sobre um assunto que talvez seja um marco histórico em que vivemos atualmente, porque lá na década de 60, por exemplo, quando a radiodifusão foi regulamentada, nós não tínhamos a sociedade civil, institutos de defesa do consumidor tão bem equipados, tão bem conscientes, tão bem montados. Esta é uma vantagem para a sociedade agora em que se debate o Marco Civil? Claro, é uma vantagem, né, muito forte para a sociedade, não só no debate do Marco Civil, mas nos outros debates também que dizem respeito às regulações. Né? A regulação como um todo ela é muito importante para os direitos dos consumidores, dos usuários em todas as áreas, né? Na área de telecomunicações, na área de saúde, na área de alimentos e medicamentos. Então, na internet também, porque além de ter que ser regulamentada para não deixar ela completamente ao serviço, né, aos interesses do poder econômico mais forte, é preciso que a regulação da internet seja mais inteligente, né? Ela tem que trazer a liberdade como essência dessa regulação. Não é uma regulação que tem que ser restritiva, ela também não pode cercear direitos, cercear a liberdade de expressão, ela tem que equiparar interesses, equilibrar de uma forma muito eficaz. Então, essa regulação da internet, por isso o Marco Civil é tão importante, porque faz com que essa regulação seja muito inteligente. Então, ela consegue compatibilizar princípios e direitos de uma forma muito clara. Então, quando a gente fala que a neutralidade é um princípio importante, aí a gente traz também direitos dos usuários com relação à privacidade, a gente estabelece responsabilidades dos diversos atores. Então, os provedores de conexão à internet não podem guardar os registros, os provedores de aplicações de conteúdos na internet, uma guarda facultativa, como vai ser guardado esse registro, né, de navegação, porque também é um perigo que esse registro seja manipulado, seja utilizado pelas empresas. Então a gente tem que evitar o risco do vigilantismo na internet.
a gente tem um passado recente, né, de uma agenda muito negativa com relação a proposições legais de regulação da internet. A gente teve recentemente, durante esses anos, o perigo que o PL 84 fosse aprovado. Era um projeto de lei que tentava monitorar os usuários de internet, quebrar ali a sua privacidade para conseguir atender alguns interesses de mercado sob o pretexto de combate à pirataria, o pretexto de combate aos crimes cibernéticos. Então, o Marco Civil ele vem como uma resposta a isso, uma resposta muito positiva. Então, acho que sim, a pressão da sociedade, o fato de existirem entidades da sociedade civil pressionando pela liberdade de expressão, pela guarda da privacidade, então é muito importante nesse processo de configuração legal. Perfeito. Renata, tratando agora sobre os direitos autorais. Compartilhar, replicar, enviar anexos por e-mail é das atitudes mais comuns nas redes, né? Como é que está sendo ameaçado esse direito de compartilhar informações na internet por conta das pressões de grupos econômicos, por exemplo, de direitos autorais e similares e mais? São interesses aí difusos. Como também defender os direitos autorais que são legítimos? Eu acho que é preciso, antes de tudo, firmar bastante a questão de que é legítimo que as pessoas que desenvolvem a sua criatividade, que trabalham, cujo trabalho é baseado na sua criatividade, então os músicos, os artistas, de modo geral, que eles tenham sim o direito de ter uma remuneração pelo trabalho que eles desenvolvem. Então aqui, para não criar nenhum tipo de confusão, né? O problema é que não se trata desse direito, se trata do direito da indústria de copyright. Foi muito interessante, quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu até sugiro que leia o relatório produzido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que está disponível no site da Câmara, no E-Democracia. Uma das audiências públicas contou com a participação do músico Leone. E ele deu um depoimento bastante interessante, dizendo o seguinte, que ele teve lá, ele produziu lá um disco, algumas músicas, ele teve uma questão lá com a gravadora e ele resolveu, pelas redes sociais, fazer circular o seu trabalho, então divulgar as suas músicas e tal. E a gravadora entrou com um pedido para retirada desses conteúdos que são deles, quer dizer, ele é o artista, ele é o criador, mas quem detém os direitos de copyright daquele produto é a indústria de copyright, que não se adaptou a esse novo ambiente que nós vivemos. Então, eu acho que um dos problemas que é preciso a gente encarar é que na década de 70, se eu tinha o disco do Dancing Days na minha casa e eu era a primeira, eu fazia várias fitas para compartilhar com as minhas amiguinhas da escola. Isso nunca foi pirataria. Então, compartilhar não é crime. Compartilhar faz parte do mundo que nós vivemos, de uma sociedade democrática, onde o conhecimento tem que ser compartilhado. E a produção cultural faz parte do conhecimento. A indústria, que vive com base na exploração desse conhecimento, precisa se adaptar a essa nova realidade. Então não adianta querer lutar contra a juventude que sobe música na internet, que baixa música na internet, que compartilha música pela internet. Isso faz parte da sociedade. Se não for pela internet, vai ser por outros meios, vai ser pelo pendrive, o compartilhamento vai existir. A indústria precisa se adaptar a essa nova realidade e não lutar contra ela. Então, eu acho que essa é a questão que precisa ser colocada. E o Marco Civil e os debates que nós fazemos vêm nesse sentido. Então, é preciso sim que se garanta a remuneração do artista. Agora, é preciso que a indústria se adapte a essa nova realidade. Se reinvente. Se reinvente, né? Então, não é possível que a gente tenha situações, por exemplo, como nós tivemos recentemente no Brasil, inclusive isso foi um tema bastante importante, do ECAD, que notificou um blog, porque o blog tinha postado um vídeo de uma música, entendeu? Um blog pessoal. Então, quer dizer, isso é uma coisa, se o detentor daquele direito autoral for procurar um provedor para que eu retire aquele conteúdo do meu blog,
Quer dizer, cadê a liberdade de expressão? Quer dizer, então eu acho que essa é a questão que nós precisamos enfrentar quando nós discutimos o problema da liberdade na internet versus o direito autoral. Perfeito. O Jornal do Engenheiro, infelizmente, já esgotou o tempo da entrevista, mas eu quero muito agradecer aqui ao Guilherme Varela, que é advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que esteve presente conosco, e deixar a câmera aberta para as suas considerações finais. Bom, a gente queria agradecer muito em nome do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O IDEC completa 25 anos esse ano, inclusive, então, antes mesmo do Código de Defesa do Consumidor, da Constituição Federal, a gente está brigando e a gente vai vendo como as fases de luta pelos direitos, elas vão mudando. Hoje a gente está discutindo aqui os direitos na internet, né? Algo que há 25 anos atrás era impensável. Então, só reforçar a importância, e aí talvez um chamado para os nossos congressistas, para os nossos deputados, a importância de aprovar logo o Marco Civil da internet. A gente está no ano eleitoral, um ano que traz dificuldades com relação a isso. A gente tem aí uma conjuntura desfavorável, em que existe uma pressão de um segmento, que é o de telecomunicações, das teles, para que não seja aprovado. Então, a gente gostaria de fazer esse alerta, para que a sociedade pressione, para que a gente consiga aprovar esse Marco Civil e garantir mais direitos de todos na internet. Obrigado. O Jornal do Engenheiro também recebeu Renata Miele, que é secretária-geral do Centro de Estudos de Mídia Barão de Itararé. Renata, obrigado pela presença aqui e suas considerações. Eu que tenho a agradecer, o Barão de Itararé acha que o tema da internet, do direito ao acesso à internet, a questão da universalização da banda larga, que é uma outra questão que eu sugiro que num próximo momento possa ser abordado, e essa questão do Marco Civil são temas fundamentais para o aprofundamento da democracia na sociedade brasileira. Então, como fez o apelo aqui o Guilherme, eu também queria pedir para que a sociedade, os engenheiros, todos que estão aqui nos assistindo, mobilizem-se e nos ajudem a gente aprovar essa lei que, se aprovada no Brasil, vai ser a lei mais avançada do mundo para regular direitos e deveres na internet, e eu tenho certeza que o Brasil vai se orgulhar de ter uma lei como essa. Obrigado, viu, Renata? Obrigada. E precisamos voltar também a este tema, porque tratamos também de banda larga aqui, mas são assuntos que nunca se acabam, é importante sempre voltar a discutir. Obrigado. O Jornal do Engenheiro não termina aqui. Continue conosco, temos mais conteúdo. Os associados do CESP contam com diversos convênios médicos e odontológicos a preços abaixo do mercado. Acesse o nosso portal e saiba mais sobre este e outros benefícios. O CESP promove o ciclo de debates intitulado A Engenharia e a Cidade. Recentemente, os engenheiros receberam Gabriel Chalita, candidato do PMDB. Se você fizer funcionar o que não está funcionando, já é um caminho para melhorar a cidade. Porque se promete um hospital a mais, precisa do hospital, mas a UBS não está funcionando bem. A AMA não está funcionando bem. Se você começar a funcionar o que não está funcionando, já é um caminho para melhorar a cidade. E a candidata pelo PSTU, Ana Luísa, também participou do evento. Nós pagamos caro para um transporte ruim. Primeiro porque o Estado não está investindo no transporte, cada vez investe menos. E segundo que ele está privatizando. Está mudando a lógica, né? A lógica tem que ser dar lucro. Então, para dar lucro, tem que lotar o trem. O evento é aberto ao público e transmitido ao vivo pelo nosso portal na internet, que também armazena os conteúdos na íntegra. Acesse e saiba mais sobre os próximos debates. A cidade mais populosa e industrializada do Brasil não para e não pode parar. Mas por onde anda São Paulo? Um dos caminhos é o corredor de ônibus, que é uma faixa exclusiva onde os veículos coletivos passam a ter vantagens em relação aos veículos particulares, os carros e as motos. Mas os cidadãos preferem ir de ônibus? A qualidade é ruim. E a gente tem que fazer a qualidade melhor para poder atrair o usuário do individual para o ônibus. Ou seja, ser mais ou menos um status europeu, que o cara usa carro para o fim de semana.
Dia de semana ele usa o transporte coletivo. Só que ele tem que ser adequado, eficiente, confortável para isso. Digno. É digno, digamos, digno, o que ele merece. Os coletivos são considerados meios de transporte de média capacidade e importantes auxiliadores do transporte de massa, os trens e metrôs. Mas na prática, essa ajuda precisa aumentar. Este especialista em transporte revelou ao Jornal do Engenheiro o tamanho do desafio. São Paulo hoje pede 300 quilômetros de corredor, a mais do que já tem. Evidentemente, numa malha integrada entre o transporte de massa, que está entrando num sufoco, porque nós estamos com, na hora pico, 10, 9 a 12 pessoas por metro quadrado, num transporte que foi projetado para 6, e numa comparação com os sistemas europeus, que ele está projetado para 4 pessoas por metro quadrado. Além de novos corredores, é preciso otimizar a utilização dos já existentes. Os corredores foram projetados para ônibus troncais. Acontece que entram ônibus de tudo quanto é natureza. Ônibus troncais são padrões, biarticulado e articulado. Na hora pico, só biarticulado ou articulado. Mas como isso não ocorre, acabam entrando outros ônibus. Além disso, ainda tem que vivenciar o seguinte: você imagina que você implanta o corredor de ponta esquerda no canteiro central e tem ônibus remanescente à direita. Isso é um ponto de crítica muito grande. É que como o viário não é perfeito na continuidade, o que você faz? Você faz um ônibus entrar, passar um pedaço do corredor e sair. Em uma cidade com pressa, cada minuto se torna precioso. Por conta disso, nenhum meio de transporte pode agir isoladamente. É preciso que haja uma diversificação geral, com uma malha de capilaridade, para fazer a chamada acessibilidade geral e democrática, porque senão o sistema de massa vai explodir. E se o outro não acompanha, e aí que eu digo que tem uma defasagem, o pesado de massa está devendo uns 300 quilômetros, nós estamos com 80, devia ter 400. Né? E o transporte de média capacidade, chamado ônibus, corredores e toda a capilaridade de integração, está devendo outros 300. Como é que resolve? O especialista olha para a problemática e aponta uma das soluções: políticas de Estado. Passa a ter, de novo, uma tônica do que o planejamento tem que ser eficaz e por 20 anos. Ou seja, nós mudamos nossos prefeitos, nossos governadores, só que ele não pode romper um programa de 20 anos, que está cravado e que foi decidido. Se ele for mais democrático nessa decisão, melhor ainda, porque ele está mais solidificado. E aí tem que ter continuidade. Você pode fazer outras coisas, aquela você não pode abrir mão. Você percebe que há muita descontinuidade, é isso que nos levou a essa situação. Para saber mais sobre este e outros desafios enfrentados pela engenharia e desenvolvimento, acesse o nosso portal na internet.